Estamos de volta com o programa Momento Brasil. As comissões da Juventude, a Amazônia, a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, Missão Continental, pertencentes à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estão preparando a primeira missão jovem na Amazônia, que acontece de 30 de novembro a 15 de dezembro de 2014. Dom Mário Antônio, bispo auxiliar de Manaus, no Amazonas, fala da importância desse momento. A Igreja no Brasil vive um grande momento missionário, à luz do documento de Aparecida, das próprias propostas que o Evangelho nos faz, do estímulo também do nosso querido Papa Francisco. E a Amazônia receberá aí, através da Comissão da Juventude, vários jovens, dezenas de jovens, para realizar a missão em algumas igrejas particulares, dioceses e prelazias, lá do nosso regional Norte 1, Amazonas e Roraima. E também toda a Amazônia que está sendo contemplada com essa presença belíssima e testemunho dos nossos jovens. É certo que a própria Amazônia já tem no seu terreno uma juventude que tem a sua missão também na sua dinamicidade, mas continua também sendo acolhedora de outros testemunhos, de outras presenças da juventude do nosso Brasil, que quer fazer essa experiência missionária. E a nossa grande esperança de uma igreja realmente vibrante, apaixonada pela missão, é os jovens se dispondo a fazer experiências missionárias em suas comunidades e também em comunidades de outras localidades, tais como a da Amazônia, que está sempre de braços e coração aberto para acolher os missionários e que essa experiência leve a todos em comunhão para viver a própria proposta do Evangelho. E o missionário é aquele que não apenas leva a Deus, mas aquele também que vai para encontrar Deus nas pessoas a quem for de convivência. E Dom Mário, não podemos esquecer que no ano que vem, no mês de janeiro, muitos jovens estarão lá em Manaus. Manaus estará também sediando aí o Encontro Nacional da Pastoral da Juventude. Então, janeiro de 2015 será um momento aí de concentração da PJ, de todo o nosso Brasil, lá na nossa Arquidiocese de Manaus. A nossa Arquidiocese está se preparando, juntamente com as outras igrejas do regional, para acolher os jovens de todo o nosso Brasil, a nossa comunhão e gratidão com a Pastoral da Juventude a nível nacional, que está aí preparando esse encontro para que a nossa juventude seja realmente protagonista de uma evangelização mais encarnada, mais dinâmica, num espírito missionário e com tudo aquilo que é característica do jovem, de nos despertar, de abrir também o olho de toda a nossa igreja para as realidades de hoje. Então aí a nossa alegria de poder, como Arquidiocese de Manaus, de estar acolhendo os jovens da Pastoral da Juventude do Brasil na realização deste Encontro Nacional da Juventude. Dom Mário, quando nós falamos da Igreja da Amazônia como um todo, nós falamos muito de missão, de missões, do encontro, mas ao mesmo tempo nós temos que nos preocupar com o meio ambiente, com as águas, com tudo aquilo que vai mexendo com o nosso ecossistema. A missão diz respeito à vida do ser humano, a maneira também dele conviver com as pessoas e com o meio ambiente, com a natureza. Tudo isso faz parte da nossa cultura, a maneira com que o ser humano se relaciona com Deus, com as pessoas, com os seus semelhantes e também com os bens da natureza. E nós sabemos que a Amazônia não tem aí um terreno propício para viver isso de maneira assim muito concreta no seu dia a dia, no respeito à natureza, no cultivo devido das coisas e ao mesmo tempo fazendo com que isso gere e desperte em cada um uma cidadania, de usar de maneira sábia, de maneira digamos assim, com discernimento, de maneira crítica, todos os bens da natureza, sem desperdício, sem extravagância e sem o espírito de ganância. Penso que neste momento, todos nós brasileiros somos convidados a não só olhar para a Amazônia, mas a olhar ao nosso redor e ter um espírito de verdadeiro cultivo da natureza. Longe da depredação, longe da ganância e longe do desperdício daquilo que é colocado ao nosso alcance, para que a nossa geração e tantas outras possam usufruir do melhor e da melhor maneira possível. Dom Mário Antônio ainda deixa uma mensagem para o povo do Brasil, lembrando que estamos num período de eleições. Olha, a nossa palavra é uma palavra de esperança.
com consciência de todo o bem que já vivemos, que já realizamos, e também com consciência da grande necessidade que temos de avançar num espírito mais fraterno, numa convivência mais humanizadora, tendo em vista as realidades sociais, não, tendo em vista também aí não, a violência que às vezes cresce em muitos setores de nossa sociedade, sobretudo nas grandes cidades. Creio que quanto isso mais acontece, mais urgente se torna a necessidade de testemunhar o bem e de viver com esperança os valores da família, da vida comunitária e também na nossa vida cristã e de cidadãos. Nesse período de eleição, é importante não prestigiar, estar aí atento aos programas de governo, aquilo que nos propõem não só os candidatos, mas também os partidos, para que a eleição seja o exercício da nossa cidadania, com discernimento, com espírito crítico, para que isso favoreça não, a nossa nação e, enfim, favoreça cada brasileiro na sua vida concreta, sobretudo os mais necessitados e os mais pobres de nossa nação. Que além dos governos se preocuparem em diminuir a miséria, eles também se preocupem muito em diminuir a desigualdade. Talvez um dos grandes problemas do nosso Brasil, que ainda campeia em nossas sociedades, é a desigualdade. Muito se tem dito que a miséria tem diminuído, e até os índices mostram realmente isso, mas nem sempre tem diminuído a desigualdade social, que é uma das grandes causas aí da violência, do uso de drogas, da fragmentação da vida do brasileiro e, enfim, de tantas outras situações. No entanto, como dizia no início, é uma mensagem de esperança, não de esperança ilusória, mas de uma esperança concreta, através da fraternidade, do discernimento, do espírito crítico, da participação consciente na comunidade eclesial e também na sociedade. Portanto, você, nosso irmão, você, nossa irmã, não perca essa oportunidade de fazer o bem e de crescer numa consciência humana cristã, mas também numa consciência sociopolítica. Devemos realmente ter consciência da importância das missões na Amazônia e o trabalho de toda a igreja nesse local. O Momento Brasil fica por aqui e você pode ver novamente esse programa no nosso portal rs21.com.br. Até semana que vem. Tchau.